eu sou a Ana e hoje a gente vai falar de boneca russa. O vídeo de hoje tá curtinho, mas como de costume eu vou deixar aqui do lado o que eu vou falar em que minuto que tá. Hoje eu fiz um resuminho da primeira temporada pra gente lembrar tudo o que aconteceu até aqui e também vou falar um pouco do trailer e do que a gente pode esperar pra segunda temporada. Bom, tudo começa quando a Nadia morre atropelada no seu aniversário de 36 anos, e daí ela entra num looping de ficar morrendo e revivendo o mesmo dia, e cedo ou tarde ela sempre tem uma morte trágica. No começo ela achou que isso era uma brisa de um baseado israelense, mas ela percebe que não é bem isso. E como a mãe dela tinha alguns problemas psiquiátricos, ela meio que questiona a própria sanidade, e daí ela vai falar com a Ruth, que praticamente criou ela e que é uma terapeuta. As duas concordam que a melhor opção é ela ir para uma ala psiquiátrica de um hospital, só que ainda na ambulância a Nadia muda de ideia e acaba causando um acidente e morre mais uma vez. Depois de um tempo nesses loopings de ficar morrendo e voltando, ela vai conhecer o Alan. Basicamente aconteceu, os dois estavam em um elevador, o elevador tem um problema, vai cair, todo mundo vai morrer e os dois ficam tipo super tranquilos. E daí eles percebem que eles estão em uma situação muito parecida. E o Alan é um cara meio chato, ele é viciado em rotina, adora frases motivacionais, só que ele fica voltando pro dia em que a namorada terminou com ele. E ele e a Nadia têm um amigo em comum, que é o dono de um mercadinho, só que os dois ainda não sabem disso. A Nadia dá um jeito de encontrar ele pra eles conversarem e tal, só que o Alan meio que gostava desse looping, porque ele é viciado em controle. E depois que ele conhece a Nadia, ele descobre que a namorada dele, a Beatriz, na verdade tá tendo um caso com o Mike. Curiosamente, o Mike deu uns pegue na Nadia no começo da temporada. E aqui tem um negócio interessante, o Alan ele joga o anel que ele ia dar pra Beatriz, que ele ia pedir ela em casamento, ele joga esse anel fora, e daí, no dia seguinte, depois da morte, né, ele vai procurar esse anel e esse anel realmente sumiu, e o peixinho dele também sumiu. E daí eles passam a se encontrar na festa da Nadia depois de cada morte, e vão surgindo algumas teorias. O Alan acha que eles são em um tipo de purgatório, sendo punidos e que tem que ser pessoas melhores e tal. A Nadia daí vai tentar arrumar as coisas com a ex dela, só que os dois percebem que não é bem isso que tá acontecendo. E daí, nesse rolê de tentar entender o que tá acontecendo, existe um negócio que o Alan não lembra como foi a primeira morte dele. E depois de algumas mortes, ele acaba conseguindo se lembrar que, na verdade, ele se suicidou. Só que daí eles percebem que eles poderiam ter se ajudado e evitado as primeiras mortes. Então os dois decidem recriar o momento exato que eles se encontraram no mercadinho pra eles evitarem a primeira morte e evitar entrar no loop. Só que daí o que acontece? A Nadia começa a ver uma versão dela criança e começa a infartar várias vezes. E a mesma coisa acontece com Alan, só que sem a versão criança, tipo, os dois morrem juntos. E um detalhe é que cada vez que eles morrem, algumas coisas e algumas pessoas vão desaparecendo. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem uns flashbacks da infância da Nadia. E daí a gente percebe que ela se sente culpada pela morte da mãe, ela sente que abandonou a mãe. Só que o que acontece? Tem muita gente sumindo, então tanto Nadia quanto o Alan decidem fazer uma coisa certa. Então o Alan vai atrás da Beatriz para eles terminarem de um jeito ok, e a Nadia vai atrás da Ruth pra ela conseguir se acertar com o passado dela. E daí os dois morrem mais uma vez, só que daí depois dessa morte todas as pessoas e coisas voltam. E daí ali no acaso eles conseguem recriar o momento exato das suas primeiras mortes, porém eles vão tipo pra dimensões diferentes. Então o Alan vai salvar uma Nadia que não sabe de nada do que aconteceu, e a Nadia vai salvar um Alan que não sabe nada do que aconteceu. No final os dois conseguem, as realidades meio que se fundem, problema resolvido e os dois terminam a temporada juntos. Acho que eu não sou a única que esperava que a série tivesse só uma temporada, afinal de contas a história tá ali super completinha, mas pelo trailer já deu pra perceber que a segunda temporada vai estar super conectada com a primeira. Teve uma hora lá na primeira temporada que a Nadia explicou que ela achava que o que tava acontecendo com eles era tipo um bug no sistema. Então tipo assim, quando eles não se salvaram, o grande sistema que é a vida deu uma falha, bugou. Então eu acho bem provável que a segunda temporada seja uma continuação dessa falha. Tanto que a gente já viu que eles viajam no tempo e que tem coisas que eles acham que tem que consertar. E o que eu achei mais legal do trailer é que o nome da série passou a significar outra coisa pra mim. Tipo assim, a boneca russa, a matrioska, são várias bonecas que você vai abrindo até achar a menorzinha. E na primeira temporada, eu achava que isso tinha muito a ver com as mortes deles. Então, tipo assim, eles iam morrendo várias vezes até achar a menor bonequinha, que era a morte original, que nunca devia ter acontecido. Porém, vendo o trailer da segunda temporada, eu acho que isso tem a ver com várias falhas no sistema que são causadas por uma única falha. Então, tipo assim, pega aquela fala da Nadia que ela diz que tudo é um bug. A menor bonequinha, eu acredito que seja um bug original que tá causando várias outras falhas e que cada temporada é uma parte da matrioska que é uma falha diferente que eles têm que enfrentar pra achar a falha original.
Sim, isso pode ser um surto completo da minha cabeça, mas eu achei legal, fez sentido na hora que eu pensei. No trailer tiveram outros pontos que eu achei super interessantes. Primeiro que eu acho que tudo ainda vai estar muito conectado com as mortes deles. Porém, ao invés de ser como na primeira temporada, onde eles vivem um looping de ficar revivendo o mesmo dia, o mesmo momento e tal, eu acho que na segunda temporada, cada vez que eles morrerem, eles vão para um lugar diferente no tempo. Não necessariamente só nos anos 80, sabe? Mas indo para anos diferentes mesmo. E outra coisa que pode ser interessante, meio decepcionante, a gente já viu no trailer que a mãe da Nadia e aquela criancinha assustadora, que é a Nadia pequena, vão estar presentes nessa segunda temporada. Além disso, a gente também viu algumas imagens de um hospital psiquiátrico e da Nadia com uma camisa de força. Então tem sim uma possibilidade de tudo ser só uma alucinação dela. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal.